O nosso Deus é fiel, e eu vou te provar isso nas Escrituras. Nós sempre ouvimos falar que Deus é fiel, e nós vemos realmente, temos convicção disso, mas às vezes nós não temos noção do quanto o nosso Deus realmente é fiel. E eu vou te mostrar isso num texto que nós encontramos aqui em Josué, no capítulo 9, e depois nós vamos ver lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 21, para nós entendermos. A Bíblia vai dizer para nós que Deus, ao tirar a nação de Israel do Egito e mandar eles para a terra prometida, Deus vai dizer que vai destruir todas aquelas nações ímpias que estavam ali na terra, para que então o povo de Israel pudesse habitar ali. Eram 17 nações que iam ser destruídas ali, dentre elas tinham os gibeonitas, ou os heveus, que era um povo descendente de uma tribo ali de Gibeão. E aí então Deus fala que vai destruir, dizimar esse povo. A promessa de Deus para Israel é que esse povo seria dizimado, era para matar até mesmo as crianças, a fio de espada. Só que a nação de Israel, Josué vem conquistando a terra, e aí os gibeonitas, eles traçam uma estratégia que é narrada para nós aqui no capítulo 9 de Josué, onde os gibeonitas, eles se disfarçam de pessoas que estão vindo de uma terra distante, vão até Josué, até os líderes de Israel, e falam que ficaram sabendo da fama dos israelitas, de que eles eram muito poderosos, que já tinham destruído a cidade de Ai, já tinham destruído Jericó, já tinham destruído várias cidades fortes, e eles vinham de uma terra distante para fazer uma aliança com eles. A Bíblia vai dizer para nós que o povo de Israel, então, faz uma aliança com eles, e aqui no versículo 14 diz: e os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Olha o que acontece aqui. A Bíblia vai dizer para nós que o povo de Israel não pediu o conselho do Senhor para saber se esse povo aqui era um povo distante mesmo ou não. E eles, precipitadamente, eles fizeram paz com os gibeonitas, achando que eles eram de uma nação muito distante. E eles não verificaram se eles eram ali da região que Deus tinha dado e mandado destruir aquele povo. Ou seja, Josué e os líderes de Israel cometeram um erro aqui, mas eles fizeram uma aliança com os gibeonitas, ao ponto de que a Bíblia diz: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. Esse povo era um povo que estava determinado por Deus de ser destruído, lembre-se disso. Mas o povo de Deus, sem consultar a Deus, fez uma aliança com esse povo, de ter paz. Logo mais para frente nós vamos descobrir que o quê? Que Josué e os líderes de Israel descobrem que os gibeonitas, na verdade, estavam ali muito próximo deles, a 3 dias de distância apenas de onde eles estavam, e era um povo que devia ser destruído. Só que como eles tinham feito aliança com os gibeonitas, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer: nós não podemos destruir esse povo, porque senão o Senhor nos castigaria, porque nós fizemos uma aliança com eles. E aí Josué socorre a Gibeon. A Bíblia vai dizer para nós aqui que Josué vai socorrer, aí isso aqui já no capítulo 10 de Josué. Josué vai socorrer os gibeonitas e não vai permitir que eles sejam destruídos, porque eles tinham feito uma aliança com eles. E aí, Deus, ele toma essa aliança então e vai ficar desse modo aqui. Apesar deles não terem pedido o conselho de Deus, Deus acolhe essa aliança. Como que eu sei que Deus acolhe essa aliança? Agora nós vamos lá para 2 Samuel, capítulo 21. Em 2 Samuel, capítulo 21, a Bíblia diz para nós o seguinte: houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. 3 anos de fome na nação de Israel consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Aí o que acontece? Olha o que acontece aqui. Lá nos tempos de Josué e o povo, os líderes de Israel, fizeram uma aliança com os gibeonitas de não os matar, porque eles, mesmo sendo enganados, eles tinham feito uma aliança. Quando nós vamos lá para o tempo já de Davi, a Bíblia diz que Deus infligiu a nação de Israel com uma fome de 3 anos. Então Davi consulta a Deus e fala: Senhor, mas por que nós estamos passando por essa fome, esse momento tão difícil? E o que Deus vai dizer para Davi? Porque vocês, a nação de Israel, fez uma aliança lá atrás com os gibeonitas, falando que não os mataria, que não os perseguiriam, que eles seriam preservados, a vida deles seria preservada. E Saul os matou vários deles. Obviamente, Saul não destruiu todos os gibeonitas. Nós vamos na leitura do texto, depois você leia o capítulo 21, a Bíblia vai mostrar para nós aqui que ainda existiam gibeonitas, e aí Deus fala que estava infligindo a nação de Israel com aquela fome, porque eles não estavam cumprindo a aliança que Josué tinha feito lá atrás com os gibeonitas. E olha só, por que eu estou mostrando isso daqui para você? E o que isso aqui tem a ver com a fidelidade de Deus? Nós temos um Deus fiel. Tem tudo a ver. Se Deus honrou e foi fiel com esse povo, os gibeonitas, que não era povo de Deus, olha o que vai dizer aqui para nós. No versículo 2, os gibeonitas, do capítulo 21 aqui de 2 Samuel, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel. Os gibeonitas não eram israelitas. Esses gibeonitas aqui eram para ter sido destruídos. A determinação de Deus é que eles iriam ser destruídos a fio de espada. Todos eram para ter sido eliminados. Nós vamos ver Josué fazendo uma aliança com eles de forma precipitada, sem consultar o Senhor. Mas mesmo assim, porque o povo de Deus tinha feito uma aliança, Deus se manteve fiel a esse povo aqui, que não era do povo de Deus, aos gibeonitas. Ao ponto de que lá, muitos anos depois, Saul persegue eles e Deus inflige fome sobre a nação de Israel, porque a nação de Israel não estava honrando a aliança que tinha sido feita com aquele povo. Agora vamos pensar. Se Deus se mantém fiel
a um povo que nem tinha sido um povo escolhido por ele, um povo que estava determinado para ser e tinha sido designado para ser destruído. Se Deus se mantém fiel por causa da palavra que tinha sido dada de forma precipitada pelo seu povo, por Josué e a nação de Israel, lá atrás, se Deus se mantém fiel a uma nação como essa daqui, ao ponto de depois infligir o seu povo com fome, 3 anos de fome, para que então o seu povo voltasse a cumprir com a aliança que tinha feito com esse povo, imagina a fidelidade de Deus para conosco, que servimos a Deus e cremos no nome de Jesus. Se Deus se manteve fiel para com a nação ímpia, só porque o povo de Israel deu a palavra deles, será que Deus não vai se manter fiel para conosco, por meio do sacrifício de Cristo, sendo que Ele nos deu a garantia e a palavra dele de que um dia Jesus voltaria para buscar aqueles que estivessem em Cristo e que nos levaria para morar com Ele na eternidade? Gente, a fidelidade de Deus é algo grandioso e maravilhoso. Olha que coisa tremenda, maravilhosa isso daqui. Deus se mantendo fiel a um povo por causa de um juramento que foi feito pela nação de Israel, por um líder de Israel que foi Josué, há muitos e muitos anos antes. E Deus se mantém fiel só por causa... Agora imagina se Deus não vai se manter fiel à própria palavra dele. Então, por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Pode crer no Senhor de todo o seu coração. Ele realmente é fiel. Quando você disser Deus é fiel, pode crer. Porque se ele se mantém fiel até mesmo quando homens empenham a sua palavra diante de outros, com base no próprio Deus e por crerem em Deus, imagina se ele não se manterá fiel por empenhar a sua própria palavra e nos garantir que ele seria fiel. Então quando você disser Deus é fiel, pode dizer isso de todo o seu coração, crendo realmente. Porque Deus realmente é fiel. E aquilo que ele prometeu acontecerá. Por isso, simplesmente, leia a sua palavra e creia de todo o seu coração. Pode crer, porque Deus é fiel.